como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida, né? Como é que você, se tornou ou percebeu ali que estava ali o seu daimon ali, a sua vocação era entrar no jiu-jitsu? Olha, a gente tá brincando aqui em off, eu fui do Rio de Janeiro, né. Eu sou carioca e com 13 anos de idade, é aquela fase de adolescente, você começa a sair da proteção dos pais, né, então eu começava a andar na rua, ia na praia. Eu falei: "Cara, isso aqui tá muito perigoso essa situação, eu preciso saber me defender". E aí eu falei: "Cara, eu vou fazer uma luta". E aí a informação que a gente tinha de luta na época era muito mais através da TV, Bruce Lee na televisão. Eu falei: "Ah, cara, eu vou entrar no karatê". Aí eu fui entrar no karatê, entrei no karatê na Shotokan, que era uma academia no Leblon. Eu morava em Ipanema, eu ia lá treinar karatê na Shotokan. O problema é que eu tenho um irmão mais velho que eu, 3 anos e pouco. E eu voltava do karatê, ele era minha cobaia. Eu falei: "Eu vou treinar karatê com meu irmão, né". A gente brigava dia sim e o outro também. E aí, cara, eu só tomava prejuízo, né, não funcionava, eu tentava as coisas, apanhava mais ainda. Até que eu conheci um amigo que começou a me ensinar os movimentos de jiu-jitsu. Eu falei: "Nossa, isso aqui é interessante, hein". E aí um outro amigo da escola falou: "Cara, você não vou entrar na academia de jiu-jitsu que abriu aqui, você não quer ir?". Eu falei: "Ah, eu vou". Aí parei de fazer o karatê, comecei a fazer o jiu-jitsu. E aí em poucos meses, eu comecei a dominar meu irmão completamente. Mas assim, domínio absoluto. Ele não conseguia fazer mais absolutamente nada comigo. Falei: "Cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, né". Pô, e seu irmão 3 anos mais 3 anos mais velho. Imagina e eu com 13, ele pô, com 16, 17. uma diferença absurda. Absurda. Quem tem irmão mais velho que tá ouvindo vai entender a gente na Ah, hora. Falou: eu "Pô, esse tenho. cara se apaixonou pelo jiu na hora, né". E foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, desde então, cara, eu fui seguindo a minha jornada e o jiu-jitsu realmente foi me tirando de todos os outros esportes que eu praticava. Sempre tive muito incentivo de fazer esporte na minha casa, na minha família e Uhum. tal. E eu fui realmente focando mais no jiu-jitsu, fui saindo do futebol, fui saindo do tênis, fui saindo do vôlei, fui saindo de tudo e fui ficando só no jiu-jitsu. Vôlei você chegou a ser federado até, né? Eu joguei pelo Fluminense 2 anos, assim, de federado. E quando você entendeu que o jiu-jitsu era muito mais do que um esporte que você aprendeu a amar e virou uma carreira? Olha, eu tenho um momento que meu pai estava conversando com meu irmão na sala e o meu irmão tinha acabado de entrar na PUC do Rio de Janeiro, em engenharia. Meu pai era executivo da Nestlé, eles estavam batendo um papo na sala sobre mercado de trabalho. E eu Uhum. estava ali de papagaio de pirata na conversa. Aí meu pai virou pra mim e falou: "Pô, e você vai fazer o quê quando crescer?" Eu falei: "Ah, jiu-jitsu". Ele falou: "Não, eu tô falando de trabalho, pô". Eu falei: "Não, eu também. Eu quero fazer jiu-jitsu". Eu já vi ali o estilo de vida do meu professor, via que ele, né, eu já ajudava na academia, eu já controlava as mensalidades, eu levava o cheque no banco para depositar, já tinha um eu já gostava daquele ambiente ali. Eu falei: "Cara, eu acho que eu posso viver de jiu-jitsu". Aí meu pai olha e fala: "Cara, se você quiser fazer isso, tudo bem, mas você sabe o tamanho desse mercado? Você vai ter que ser muito bom e você vai ter que ser diferente. Se você conseguir fazer essas 2 coisas, pode fazer o que você quiser na vida". Uhum. Então eu cresci um pouco com essa ideia de que eu tinha que fazer diferente. Eh, e eu ficava sempre olhando o mercado, vendo as gerações à frente da minha, o que que elas estavam fazendo, né, quem estava dando certo, quem não estava dando certo, né. E e obviamente nessa fase, cara, a minha prioridade era me tornar bom. Eu tinha que treinar o máximo que eu pudesse treinar, me dedicar ao máximo que eu podia ser bom. Se eu não fosse bom, não ia ter destaque num mercado pequeno, não ia ter chance nenhuma, Uhum. né. Então era, ao mesmo tempo que eu olhava pro lado empresarial, assim, de como gerir uma academia, de que a vontade de ter uma academia, eu falava: "Cara, isso aqui não é agora. Isso aqui vai ter que acontecer em algum momento. Deixa eu continuar estudando o que está acontecendo e vou me dedicar a ser o melhor que eu posso ser de jiu-jitsu". Mas sempre teve na sua visão, assim, o treinar para ser um campeão, para buscar ser um melhor lutador, mas sempre ficou ali aquela coisa de: "Não, ok, mas como fazer isso virar um modelo de negócio? Como". Sempre, desde 15 anos de idade. E era um pouco óbvio para mim, porque o jiu-jitsu não é um esporte profissional, né. Então você, como atleta, você vai ter o teu sucesso como atleta ali, você vai ter o respeito da comunidade pelo que você fizer, mas você não vai ganhar dinheiro lutando.
o movimento mais natural e óbvio era eu fazer o meu nome no esporte e ensinar jiu-jitsu. Então, ao mesmo tempo que eu me dedicava como atleta, eu já cuidava da minha parte de como eu vou ser um bom professor. Uhum. Eu já ajudava o meu professor na academia desde os 15 anos de idade, né. Então eu fui seguindo essas que é eu sabia que a minha carreira de atleta, pô, tem um deadline meio óbvio, né, você vai ficar velho, você não vai conseguir, né, e não tem dinheiro envolvido. Então eu preciso construir meu nome aqui e eu preciso começar a olhar essa transição que é necessária nessa carreira que eu escolhi. Então o que eu queria era assim, como é que eu vou ficar no jiu-jitsu para sempre? Como é que eu vou fazer jiu-jitsu para sempre, né? E para que eu pudesse fazer isso, eu fui fazendo algumas transições ao longo da minha vida, que acho que a gente vai falar aí durante Uhum. o nosso papo. A gente vai chegar lá, mas queria que você já fosse contando também, que você ganhou muitos títulos e como que isso, foi aos poucos te moldando, assim, em termos de até conexão com outros lutadores de outros países, conhecer outras formas de gerir o negócio de jiu-jitsu. Não sei se você também já encarava isso É, quando você tinha conexão é internacional. que, na verdade, o jiu-jitsu não era internacional, né? O jiu-jitsu era carioca. O mais longe que a gente ia lutar era Niterói. Que Atravessava a loucura. ponte ali, ia no Fonseca lutar o campeonato. Não tinha, era uma coisa muito carioca, né? Existia ali era uma comunidade muito pequena, então era difícil, porque obviamente o jiu-jitsu é difícil, é concorrido e tal, mas não era uma coisa internacional. Quando o jiu-jitsu se internacionalizou, a gente estava junto no processo, né. Então a gente era o não tinha benchmark, o problema era esse, eu não tinha pra onde Uhum, olhar, né. O meu benchmark de negócio, depois que eu comecei a entender que eu precisava aprender a gerir uma academia, era o mundo fitness. Não tinha nada na arte marcial que fosse talvez um pouco do karatê americano, algumas academias tivessem sucesso lá, mas o modelo de academias de ginástica no Brasil era muito evidente para mim, né. uhum. Porque na década de 80 no Rio, as academias de ginástica, você tinha o Almir, você tinha o Pavão, você tinha caras que eram renomados na ginástica. Cara, eles davam aula nos mesmos lugares que as academias de jiu-jitsu ocupavam, as salinhas de sobreloja nos prédios, assim, nenhuma estrutura. E de repente você começou a ter as redes de academia. Uhum. Falei: "Cara, tem alguma coisa aí que eu preciso aprender, né, porque a gente continua no mesmo lugar". Então o meu benchmark de gestão foi muito mais para o lado do fitness. E, de fato, o lutador de jiu-jitsu não ganhava dinheiro ou ainda não ganha? Assim, é um esporte que Olha, não ganhava nada, em absoluto. Hoje ganha um prêmio que não é significativo. Então você ganha um campeonato mundial, acho que o prêmio é $10.000, $12.000. Eh, pagaria o sim, não treino, não vai entendeu? não vai Não vai transformar a vida. mudar nada, né. Tem alguns eventos que surgem, pagando, mas são eventos que aparecem e somem. Agora a gente está vivendo um momento que pode ser uma transformação, porque o UFC entrou no jiu-jitsu, né, então eles fizeram o UFC BJJ, que eventualmente pode ganhar um corpo, mas eu não acredito que vai ser uma coisa profissional no sentido de, o cara vai fazer um pé de meia e vai ter grana. E a carreira dele é curta, né? Uhum. Então, é meio quando você olha as estatísticas, né, de atletas, mesmo nos Estados Unidos, né, de NFL, de NBA e tal, cara, a quantidade o percentual é mais de 80% dos atletas que quebram, né? Ficam sem Eu nada. tenho Claro. esse estudo, tá separado É, até para um episódio que a gente vai fazer, é, porque muito se fala: "Ah, mas é que no Brasil falta educação financeira, o jogador de futebol quebra". Cara, não é não, uma coisa, não. tupiniquim, assim. Tem uns estudos nos Estados Unidos, ex-jogador de NFL, NBA, que movimentam cifras É, milionárias. milionárias e quebram É. depois, Não, entendeu? e inclusive, saiu na semana passada no The Athletic, né, que é o veículo de mídia do New York Times, que eu super recomendo para nossa audiência, sempre deixo aqui ou no meu Twitter algumas matérias, e foi justamente tratando essa questão, das falências, né, das finanças dos atletas. É. Então,
por exemplo, hoje, a NBA, né, você tem os rookies, né, que são os atletas que chegam Aham. para compor a liga, né, que vem do sistema universitário. Hoje eles passam por um programa de treinamento de início no esporte, que dentre uma das cadeiras obrigatórias é a educação financeira. É. Então, eles viram que muitos jogadores estavam perdendo todas as suas fortunas, etc., e começaram a dar esse tipo de palestra. E aí tem até um depoimento do Jason Tatum, que é um dos astros da liga, campeão pelo Boston Celtics, que ele fala: olha, eu não toco no meu salário, eu só vivo do meu patrocínio. Ah, Então é aonde você tem é. uma mudança de cultura.